que a constelação sistêmica é tão poderosa? Uma pessoa me fez essa pergunta e eu vou responder. Eu sou Caterine Ribeiro, sou consteladora. Eu também tenho um curso chamado Treinamento Prosperidade Sustentável. Se você quiser saber mais como agir numa constelação, se você quiser saber mais como é esse curso, eu vou deixar o link aqui, tá bom? Então vamos lá. Por que a constelação é uma ferramenta tão poderosa? Eu vou fazer uma breve explicação do que é a constelação sistêmica. A constelação sistêmica é um método, uma ferramenta terapêutica desenvolvida por um alemão chamado Bert Hellinger, que passou por uma série de escolas de psicologia, como a psicanálise, não a psicologia tradicional, então ele era pedagogo. Ele passou pela psicanálise, ele passou pelo psicodrama, ele passou pela psicologia primal, ele passou pela psicologia do script, ele passou pela Gestalt e ele foi desenvolvendo essa técnica. Vale lembrar que ele foi mal visto por todos os lugares que ele passava, porque ele era um visionário, ele via essas coisas que aparecem na constelação e aquela coisa do mito da caverna, né? Tudo sempre foi assim e as coisas têm que continuar assim. Então as pessoas, quando ele queria fazer um pouquinho diferente lá na sociedade de psicanálise, ele foi convidado a se retirar. E assim foi a vida dele inteira. E ele conta tudo isso, ele mesmo conta tudo isso nos livros dele. Então ele foi esse cara. E aí ele conseguiu desenvolver a constelação. A constelação já existia, já tinha, né, uma certa existência, mas ele conseguiu dar voz e forma. A constelação sistêmica, ela baseia-se em 3 leis, isso eu falo incansavelmente em todos os meus vídeos e sempre que alguma pessoa pergunta. E essas leis sistêmicas foram leis postuladas pelo Bert Hellinger e se entende que são leis biológicas, que é a necessidade de pertencer ao nosso clã, de ser igual àquele, o pertencimento, a necessidade de ser igual àqueles que a gente faz parte, a hierarquia, que é o honrar tudo que aqueles que vieram antes da gente passou, né? E o equilíbrio, que é o equilíbrio entre o dar e receber. Equilibrar o que a gente ganha do outro, o que a gente toma e o que a gente dá. Em todas as nossas relações, com exceção da relação com os nossos pais, porque o que os nossos pais não deram, a gente não nos deram, nós não temos como pagar, que é a vida, né? Não tem preço. Então esse a gente não paga. Esse a gente paga os nossos pais passando o melhor possível para nossos filhos. E aí, diante disso, existe um monte de haters e de divagação, porque, por exemplo, a pessoa fala assim, mas meus pais são tóxicos, meus pais são narcisistas perversos. Eu tenho vídeos onde eu falo de narcisismo, de mãe narcisista. Vai lá e veja. Eu vou deixar o card, se eu lembrar, na hora de subir o vídeo. Vai lá e veja para você entender que esse honrar o pai e a mãe é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Isso não quer dizer que você tem que conviver com uma pessoa tóxica, com uma pessoa que te prejudica, com uma pessoa que te aperta teus botões, que te dispara gatilhos. Mas aceitar dentro que aquela pessoa que te deu a vida te deu o suficiente, que ter te dado a vida o suficiente, é outra coisa. É movimento da alma, tá? Então, por que a constelação é uma coisa tão poderosa? Porque a constelação, eu falo sempre, a constelação é assim, ó, você imagina que você tá com uma dor há anos, e aí você vai num médico e ele faz uma tomografia. Nessa tomografia ele já vê que tem um tumorzinho lá, um carocinho, ele já abre e tira. Isso é uma sessão de constelação. Fez a tomografia, achou um negocinho, já abriu e tirou, fez a cirurgia. O que vai acontecer depois na sua vida, nos dias subsequentes, é uma coisa sua, mas a dor foi tirada, a causa raiz foi tirada. Algumas pessoas às vezes perguntam assim pra mim, com frequência, tá? Algumas pessoas falam assim, isso eu faço terapia há 30 anos, eu já vi isso na terapia, isso é o que você falou, foi óbvio, que bom, né? Mas ainda aparece lá. Então você ainda não fez os movimentos necessários para sair dessa dor. Espero que daqui para frente você faça, porque o movimento é teu, o pós-operatório é seu. Quando a gente faz uma cirurgia, a gente passa por um período pós-operatório. A gente tem que seguir uma série de recomendações médicas para que aquela cirurgia, o efeito daquela cirurgia tenha sucesso, não é assim?
após uma sessão de constelação também, com a diferença que o constelador não vai falar o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. E nem um psicólogo vai, né? Porque não é a nossa função, não é essa. A nossa função é só mostrar, e a função do psicólogo, hoje eu não atuo mais como psicóloga, é ajudar o cliente a alcançar os seus ideais de realização. Porque todos nós temos pontos de vista diferentes. O que é meu ideal de realização e felicidade para mim não é para o outro. E o psicólogo vai ajudar a pessoa a alcançar o ideal de felicidade e realização dela. Então, assim, por que é tão mágico a constelação? Porque mostra isso e algumas pessoas vêm depois e falam, muito poucas, tá? Ah, eu não concordo com isso que foi mostrado na constelação. Tá tudo bem não concordar, mas a constelação não é nesse lugar. Ela não é nesse lugar de racional, é um lugar da alma. Embora ela não concorde, ela chorou lá, ela se emocionou, ela limpou, ela teve catarse. Aquilo foi terapêutico. Ela falou as frases de cura. Aquilo foi terapêutico. Depois, fica com ela, né? O concordar ou não, e tá tudo bem, tá? Faz parte. E algumas pessoas vêm e falam assim, nossa, eu faço terapia há tanto tempo e eu nunca vi isso era tão óbvio. Isso é muito comum, tá? Eu ouvi, nossa, mas era tão óbvio, por que meu terapeuta não viu? Então vamos lá, porque o seu terapeuta usa outra técnica que vai te levar para um outro lugar e que é super válida e super importante. Quando você conversa com uma pessoa, se você já teve essa oportunidade, conversa com uma pessoa que fez análise durante uns anos. É outro papo. É o jeito que a pessoa fala dela, é outro papo. Você vê que a pessoa tem uma maturidade muito diferente. Eu pelo menos conheço assim, essa diferença. Você percebe pela maturidade da conversa da pessoa, pelo nível de consciência que ela tem dela mesma, de si mesma, né? Pelo quanto que ela faz esforço para mudar. Conversa com uma pessoa que nunca fez terapia. A pessoa acha que, eu sempre fui assim, eu vou continuar sendo assim, imagina, eu vou mudar. E você vê que aquela pessoa vive em sofrimento. Porque se a pessoa não vai mudar e ela não vive em sofrimento, tudo bem, né? Então, assim, voltando à linha de raciocínio. Então, por que o terapeuta não viu? Porque ele usa outra técnica de trabalho diferente da técnica que o Bert Hellinger propõe. O Bert Hellinger propõe essas ordens. Então, quando a gente vai constelar uma pessoa, a gente vê o que está fora dessas ordens, o que está em desordem. Quando eu monto o campo da pessoa, eu vejo, na conversa eu já percebo algumas dinâmicas, usando o meu pensamento e meu raciocínio com base em toda a teoria do Bert. Seria diferente se fosse numa sessão de terapia. Hoje eu não faço mais sessão de terapia. Quando a pessoa quer de novo, eu faço uma mentoria com pequenos movimentos. Por quê? Porque eu já funciono, eu já funciono no modo Bert Hellinger. Então eu nem conseguiria visionar de outro modo, né? A minha base na minha faculdade foi toda psicanalítica. Eu já falei isso, eu li toda a obra da Karen Horney, que não é muito vasta, mas é uma pessoa que para mim é apaixonante. É a psicanalista mais apaixonante para mim. Eu venho do psicodrama, mas o psicodrama é muito parecido com a constelação, tá? E aí, para quem pergunta, mas Caterine, quando você fala de psicodrama, o que é psicodrama? O psicodrama ele foi criado por Jacob Schneider, se não me engano, em Viena, e ele começou nos hospitais psiquiátricos também. Ele começou a ver que quando as pessoas atuavam, representavam as suas dores, os seus problemas, a cura vinha mais rápido. Então, psicodrama, como que funciona uma sessão de psicodrama em grupo? É como se fosse um teatrinho. Então, o cliente chega com uma demanda lá, eu tenho problema, eu vou contar uma história minha para vocês. Quando eu estudava psicodrama, eu tinha tido um namorado meu ia casar, um ex-namoradinho meu ia casar, eu estava triste, eu tinha uns 20 anos, uns 24 anos. E um namoradinho meu ia casar e tal, e a professora, para escolher quem vai ser o representado, né,
na constelação seria o constelado, se faz algumas dinâmicas de grupo. E nas dinâmicas de grupo eu falei que eu estava muito chateada, né? Que eu gostava do garoto, ele ia casar e tal. E aí o grupo escolheu esse tema para constelar. E por que escolher? Porque eu falei, ai gente, o meu é uma coisa super boba, o que eu tenho, minha demanda hoje, e no fim a coisa boba ficou. E aí desse tema a gente foi para um lugar em que eu tinha tomado um tapa na cara do meu pai na inauguração da fábrica dele quando eu tinha 6 anos, e eu tinha uma vergonha profunda desse tapa, porque todo mundo tinha visto, e eu tinha um funcionário da minha empresa, porque daí eu já era gerente da empresa do meu pai nessa época, que era gerente lá, e ele era meu, né, ele era como se ele fosse meu funcionário, como se eu fosse chefe dele, e a gente ia de carona junto, não sei o quê, e sempre que eu olhava pra ele eu pensava, esse cara lembra que tu me deu um tapa na cara, como que ele vai me respeitar? E aí a gente fez aí fez toda a encenação, tá? Fizemos toda, então chama alguém para representar o cara, chama alguém para representar meu pai. Meu pai me deu um tapa porque eu puxei a cadeira da minha prima, porque eu era terrível, tinha déficit de atenção, não conseguia parar quieta e estava no meio de uma missa. Pusemos minha prima, lá fizemos toda a representação, choramos pra cacete, eu ia falar pra cacete, vamos falar pra caramba, choramos pra caramba, e aí eu resolvi aquela coisa dentro de mim. Isso é uma sessão de psicodrama, tá? E aí só o desfecho da história, no dia seguinte eu cheguei no trabalho e falei pra esse cara, eu falei assim, olha, eu resolvi uma coisa que eu tinha há anos, que eu olho pra você, eu lembro que você sabe que eu tomei um tapa na cara. Ele falou, eu nem vi, eu nem sabia desse tapa na cara. E aí assim, foi a risada da empresa, né? Eu falei, cara, eu passei anos com isso, né? Que eu não tinha do meu pai, porque meu pai era um espanholzão bravão e eu tinha feito uma coisa terrível, né? E minha prima é minha amada, querida. Minha prima, assim, eu tenho várias primas, amo todas, mas essa, sabe aquela pessoa que você se preocupa, que você, e aí, tá tudo bem, como que você tá? É uma pessoa muito querida, então assim, eu nem fiz por mal. Então, fechando esse parênteses, fiz porque eu era levada. Fechando esse parênteses, voltando isso ao psicodrama. Então, o psicodrama, ele coloca as pessoas e representa. Essa função de representação, ela vem na constelação também. Só que no psicodrama existe um diretor que fala para a pessoa, fala isso para ela, fala aquilo para ela. Esse diretor é o terapeuta, né? Ele é o diretor de cena e normalmente ele trabalha com um assistente, que é um terapeuta auxiliar que ajuda a representar algumas pessoas. Então lá é mais conduzido, mas embora entra no campo também. Mas não se fala campo morfogenético, né? A constelação do Bert Hellinger, essas pessoas também entram. Então vamos supor que eu vou constelar o tapa na cara, e aí eu vou trazer o meu pai, mas aí eu vou trazer minha mãe, eu vou trazer mais o sistema familiar, né? Porque essa vergonha, essas coisas têm mais a ver com a minha família. Então a constelação, ela sempre volta para a família de origem. O psicodrama também, o que o psicodrama chama de matriz de identidade. É a mesma coisa, só que a forma como o psicodrama desenrola é diferente. O desfecho do psicodrama, tá? As duas terapias são lindas. Mas vamos dizer a muito grosso modo, que o psicodrama é mais energético, porque ele trabalha mais com o fenômeno. Ambos a gente tem catarse. Mas numa sessão de constelação, os próprios representantes, eles sentem no campo e eles agem igual. Então, por exemplo, a pessoa entrou para representar o pai, ela vai ter os mesmos gestos, o constelado vai perceber, fala, nossa, meu pai faz esse gesto, nossa, meu pai usa essa frase, tá? Aí a pessoa vai perguntar assim para mim, tá bom, Caterine, você está falando de constelação em grupos, ao vivo em grupos, mas você não trabalha ao vivo em grupos, você trabalha aqui, ó, com atendimento no WhatsApp e você usa bonequinhos, como que isso acontece? É a mesma coisa, eu trabalho com fenômeno. Então, quando eu coloco aquela tábua azul aqui, que eu começo, eu pego, é que eu não tô com os bonequinhos aqui, tá aqui embaixo. Quando eu pego o bonequinho e falo pra pessoa assim, olha, esse aqui, ó,
esse aqui é seu pai. Aí tem pessoa que já sente vontade de chorar, porque é uma projeção, porque a gente trabalha com a alma. Então eu venho assim, ó, e falo assim pra pessoa, esse aqui é seu pai. Onde eu coloco aqui no campo? O campo normalmente tá aqui, né? Eu nem tô aparecendo, tá? Eu volto pro campo, aí eu coloco assim, falo, onde você quer colocar? A pessoa fala, coloca no meio. Eu falo, então tá bom. Então, aqui é sua mãe. Onde eu vou colocar sua mãe? A pessoa fala assim, coloca aqui, vira pra trás. Ela já está sentindo, ela já está trabalhando com emoção. Ela já não está mais no paradigma mental, ela já está emocionada. E aí a pessoa vai posicionando todos esses bonecos. Quando termina, eu mostro o que está disfuncional pelo posicionamento, direcionamento dos bonecos. Às vezes eu pergunto para a pessoa, o que você sentiu quando entrou esse aqui? Normalmente na primeira constelação eu não pergunto por quê, porque eu trabalho com constelação estrutural estratégica, então eu faço uma constelação zona maior do sistemão, né? Quando eu trabalho na mentoria, eu trabalho com subsistemas. Então, só para você ter uma ideia, a pessoa vem com problema de trabalho. Aí eu falo assim, esse aqui é você, esse aqui é teu chefe, eu tô sem base para apoiar, então... esse aqui é o projeto que vocês estão fazendo, onde você quer colocar? Aí eu trabalho com pequenos sistemas. Aí aqui eu pergunto, como você se sente? Quando vira para cá, quando essa pessoa virou de frente, né? Como você se sente quando entra? Mas no grande não, vou colocando e depois eu mostro as dinâmicas. Eu falo, olha, isso aqui tá assim, isso aqui tá assado, eu mostro a dinâmica do que tá disfuncional, do que está com as funções em ordem, do que está com as funções em desordem, baseado em todo o conhecimento sistêmico que eu tenho. E aí no segundo momento, ou no terceiro, né, porque o primeiro momento é a anamnese, onde eu bato um papo, a gente vai para aquelas frases de cura e de solução, onde a pessoa fala. E aí nesse momento eu falo para a pessoa repetir o que eu vou dizer, como se ela estivesse falando. Então, por exemplo, eu coloco a pessoa de frente para o pai dela, e eu falo assim, fala para o seu pai, querido pai, eu senti sua falta. Um exemplo, vamos supor, de uma pessoa que não pode crescer com o pai, ou teve um amor interrompido com esse pai porque a mãe não permitiu, né, tanto a convivência com o pai. E aí a pessoa fala assim, querido pai, eu senti sua falta. Eu sei, durante tudo que aconteceu, eu sei onde está a trava, onde é a causa raiz, eu já percebi. Então, quando eu falo a fala da pessoa, eu já falo aquela fala que vai doer mesmo, que vai tocar, porque aquilo precisa limpar. Quando a pessoa fala isso, se ela tiver mesmo entregue na constelação, um exemplo, tá? Não são todas as falas que a pessoa se emociona. Ela vai pôr para fora, ela vai chorar. Eu falo, fala mais um pouco, eu continuo. Como eu trabalho com a constelação estrutural estratégica sistêmica, eu procuro fazer o máximo de frases de cura com a pessoa, para poder limpar as outras coisas ao redor. Mas eu sei exatamente onde é o ponto mais importante. Então, às vezes, numa constelação inteira, que durou lá 1 hora, 1h20 entre a conversa e a constelação, na hora da frase de cura, eu sei que o suficiente é ela falar tal coisa para tal pessoa. E aí, nessa tal coisa para tal pessoa, ela entra em catarse, chora. E aí depois eu faço algumas coisas, às vezes, ao depender do andar da carruagem, para que a pessoa nem perca aquele momento importante que ela teve com aquela tal pessoa que eu pedi para falar, eu nem coloco as falas dos demais, para que não se perca. E se eu trabalhasse com outro tipo de constelação, porque eu tenho vários cursos diferentes, mas eu gosto de usar esse formato da estrutura estratégica. Eu poderia interromper nessa fala de cura com uma pessoa, porque eu sei que o cerne daquele problema era aquilo. Mas o cliente, ele vem, como eu faço uma anamnese profunda, ele vem muito assim, e aí eu não vou falar com a minha irmã? E aí eu não vou falar com meu tio? Então, para a pessoa não sair com essa sensação de que ela não fez tudo o que precisava fazer na sessão, eu coloco outras coisas que também dão uma limpada, mas sempre tem uma questão central. Então, assim, a mágica é pegar essa questão central, que depois que a pessoa só entende depois das falas.
enquanto as coisas estão rolando, muitas vezes a pessoa está num lugar de não concordo. Tanto é que eu sempre falo assim, ó, agora que posicionou todo mundo aqui, eu vou te falar para você o que aparece em ordem e desordem. É só uma informação. Sai desse lugar de achar que isso é certo, que isso é errado, que você concorda ou não concorda. Guarda só isso como informação. No final, a gente vai ver o que faz sentido ou não para você e tá tudo bem. Então, aí eu vou falando e muitas vezes a pessoa tá assim. E aí na frase de solução percebe algumas coisas, às vezes não. Tem pessoas que realmente não se emocionam, ficam do lugar bem... Ai, querido pai, eu sinto muito, sabe, desse lugar, a pessoa realmente, porque ela tá num outro momento de vida, ela não se alinha às vezes nem com a ferramenta, nem com a técnica. Por isso, sempre que alguém vier agendar comigo, eu mando um vídeo, o vídeo tem 18 minutos, eu falo, assiste o vídeo, tem 18 minutos, mas assiste. Porque a pessoa tem que vir derretida pela técnica do Bert Hellinger. Então a técnica é mágica, é linda, não é um milagre. A sua vida não vai mudar depois de uma sessão de constelação, eu sinto muito. Mas você vai destravar muitas coisas, muitas coisas. Eu fiz uma constelação com a Nick Furlaneto, a Nick é do canal Meditação e Tarô, tá? E a Nick, ela falou disso num vídeo, por isso que eu tô tendo a liberdade de falar o nome dela. Vou também deixar na descrição desse vídeo o canal dela, para você acompanhar. A Nick fez uma sessão de constelação comigo e no dia seguinte ela falou assim, Caterine, eu tinha os arquivos no meu, ela tinha um projeto parado, tá? Ela tá lançando um curso agora e era o projeto desse curso que estava parado. E no dia seguinte ela falou assim, Caterine, você acredita que os arquivos que eu tinha perdido dos vídeos que eu já tinha gravado, alguns vídeos do curso, eu não encontrei? E aí ela fez essa constelação em dezembro, ela está lançando o curso já. Era um projeto que estava absolutamente parado, porque ela tinha uma questão com autossabotagem. E aí a gente fez uma parceria depois disso. Ela começou a me indicar para outras pessoas. Ela falou assim, nossa, é tão mágico, é tão lindo. A constelação dela foi uma constelação grande. Normalmente eu trabalho um tema, mas quando eu começo a fuçar, eu vejo que um tema depende do outro. E eu não faço vista grossa. Eu vou em tudo que precisa dentro do tema, tá? Se foge muito, não tem como. Se perde demais. E no caso dela, não. As coisas estavam era uma engrenagem, né? E a gente mexeu bem nisso. E foi uma constelação linda. E aí acontece também isso. A pessoa que fez aquela constelação muito linda, porque acontece, eu já fiz constelações muito lindas, tipo, de você passar 3 dias chorando do negócio de tão linda, né? E aí você indica para uma pessoa, a pessoa fala, não é tudo isso, porque assim, quem fez uma coisa muito gigante, conta com muita empolgação pro outro. E às vezes não é tudo isso para todo mundo, né? Ou às vezes a pessoa vê e não tem tanta coisa para limpar, ou não tem uma trava dessa, um curso emperrado lá sem sair, às vezes a pessoa não tem, né? Ou às vezes a pessoa também está num momento de vida, num nível de consciência, que ela só vai alcançar até X. E aí, para terminar esse vídeo, que eu já me alonguei pra caramba, qualquer terapeuta, qualquer constelador, ele vai te levar para o nível de consciência que ele tá. Ele não consegue te levar a mais do que isso. E o paciente também tem um nível de consciência que ele também não vai... Ele tá aqui, vamos supor, ele tá aqui, aí ele faz uma constelação, ele vem para cá. Ele não consegue bater aqui. Ele tem que se terapeutizando para bater. Constelação não é banalidade, não é uma coisa para se fazer todo mês, toda hora, tá? Eu sempre peço para a pessoa ficar 3 meses sem fazer. Se a pessoa tiver de luto, para não fazer. Se a pessoa estiver tomando medicamento psiquiátrico que ainda não estiver bem estabilizado no humor, também não fazer. Mas, sim, é uma ferramenta muito poderosa que não dispensa essa terapia de toda semana, mas que às vezes vai mostrar para você coisas que em 10, 20, 30 anos de terapia você não viu por causa da técnica. Não é porque o seu terapeuta que você faz terapia há 10, 20 anos não é bom, é porque é outra técnica.
É isso, espero que esse vídeo tenha esclarecido você que não fez constelação, ou você que quer explicar sobre a constelação para outra pessoa. Eu falo que assim, a gente só vai saber mesmo o que é uma constelação quando a gente faz uma. Né? Falar, não dá tanto aquela visão. Também acho esses dias, só para finalizar, uma garota me fez várias perguntas e pela primeira pergunta eu já percebi que ela não era o perfil de constelação. Ela estava me perguntando se era ciência, se era pseudociência, quais os embasamentos científicos. E aí eu expliquei para ela, eu falei assim, na Wikipedia está escrito que é pseudociência, muitas pessoas torcem o nariz, dizem que é pseudociência. A psicanálise não é científica, né? Embora seja uma teoria muito respeitada, ela não é ciência. Ciência é quando você refuta alguma coisa, quando você comprova alguma coisa, né? Então, o que é ciência? Neurociência, terapia cognitivo-comportamental, que tem um monte de experimento. O resto não é. Então, eu não acredito que uma sessão de constelação sirva, por exemplo, para uma pessoa que é cética nas coisas. Porque o Bert Hellinger foi padre. E para quem é muito cético ou muito ateísta, a pessoa pode entender que aquela teoria que o Bert Hellinger fez está baseado com alguma religião. Não está, mas a pessoa vai entender. Alguns consteladores falam, inclusive, olha, é uma terapia espiritual. Eu não entendo como uma terapia espiritual, porque eu acho uma ferramenta muito poderosa e para mim é uma técnica muito profunda e para mim é técnica. Mas, como se trata de fenomenologia, pode ser que a pessoa entenda que esse fenômeno, como não é científico, a fenomenologia, o campo epigenético, como não é uma coisa científica, a pessoa entenda como metafísica. Então, para que não haja um descontentamento por parte do cliente, porque esse cliente ele não vai vir derretido fazer uma sessão, ele vai vir de um lugar de concordar ou não, de achar que é isso ou aquilo, ele não ganha, então ele acaba investindo mal o dinheiro dele, né? Então, para essas pessoas eu realmente não indico. E a menina perguntou, eu falei, olha, eu não falei isso para o seu perfil, eu gravei um áudio para ela e falei, eu não acho que vai funcionar se você tiver algum tipo de crença dessa separação de metafísica e ciência e de precisar colocar as coisas na caixinha, né, em caixinhas, na prateleira. Talvez para você seja mais interessante você fazer uma terapia com um psicólogo cognitivo comportamental. Então essa foi a minha resposta. Então, eu não acho que a ferramenta se encaixa, a ferramenta da constelação sistêmica se encaixa para todo perfil de pessoa. Não é todo mundo que gosta. Mas para quem gosta, quem vem aberto, sim, consegue ganhos assim, de destravar mesmo algumas áreas. Destravar de verdade, tá bom?